Ok. Então, vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem, né? Iniciamos a gravação da nossa aula. E antes de iniciar a nossa aula, eu vou abrir um espaço para vocês, caso vocês queiram falar alguma coisa, perguntar algo, né, sobre a nossa aula, não sei, alguma coisa que ficou para trás. Aqui. Pronto, alguma coisa que tenha ficado aí para trás em relação às nossas aulas. Caso contrário, eu já vou iniciar então o nosso conteúdo. Hoje nós teremos já a nossa primeira lista de atividades. Eu não posso disponibilizar o livro para vocês, o livro da disciplina, porque ele é algo particular privado, mas acredito que alguns alunos aí já tenham conseguido baixar esse livro em PDF, ou não sei, conseguiram em algum lugar esse livro. E aí, se vocês puderem compartilhar esse livro com os outros colegas, é interessante, porque a gente vai utilizar ele, vai usar ele como base para nossas aulas, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar sobre algo? Bom, já que não há nenhuma pergunta, eu vou então compartilhar a minha tela. Bom, o conteúdo que a gente vai ver então é esse aqui. Ó. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Sim, introdução à probabilidade, ao estudo de probabilidades. A gente vai falar um pouco sobre essa questão teórica de probabilidade, o que é isso, né? Alguns conhecimentos prévios, talvez vocês já tenham esse conhecimento, mas a ideia é que a gente reforce um pouco ele e aí comece a entrar nos conteúdos que nós vamos estudar, tá bom? Então, introdução ao estudo de probabilidade. A probabilidade, ou a questão histórica dela, ou o surgimento da probabilidade, ele surgiu através do estudo de dois matemáticos, um é o Newton e o outro não lembro muito bem que ele, mas a ideia deles era, de certo modo, tentar explicar alguns jogos de azar. Na época, esse jogo de azar era jogo de cartas. A ideia deles era o seguinte, né? Imagina que um jogo ele era apostado e teve um início, por exemplo, um poker, né? E começou o jogo, mas esse jogo talvez ele não finalizou, não tenha finalizado. E o estudo de probabilidade iniciou assim: como é que faz a divisão, por exemplo, das apostas desses dinheiros, jogo de azar, quando os jogos eles não terminam? Né? Como é que a gente consegue fazer essa divisão de dinheiro? E aí, nesse sentido, começou então a estudar, começou o estudo de probabilidade no ano de 1966. É bem recente, né? 1866, por aí. E não é muito antigo, assim, como o surgimento da matemática. Então, a probabilidade ela é muito comum aí em jogos de azar, né? Cartas, dados, né? Quantidade de lançamentos e assim por diante. Bom, o estudo de um fenômeno de observação cumpre-se, né, distinguir um fenômeno e um modelo. Então, a probabilidade, de certo modo, ela tenta estudar e estabelecer um modelo matemático para tentar, de certo modo, definir um estudo que define um modelo matemático de algumas situações do dia a dia. Naquele momento, seria um estudo que definia a situação dos jogos de azar. E aí nós temos aí dois modelos. Nós temos um modelo aí determinístico e um modelo probabilístico, né, estocástico. Então, o modelo determinístico, deixa eu ver se está aqui, né, conduzem sempre para um resultado em condições iniciais idênticas. Então, o modelo determinístico, ele é um modelo matemático que determina um valor. Por exemplo, a partir do seu experimento. Né? Ele é muito utilizado, por exemplo, na física. Né? Se eu pego uma moeda, vamos pensar assim, se eu pego uma moeda e eu quero fazer o experimento da moeda, né? Eu quero determinar, por exemplo, pego essa moeda, solto ela em uma certa altura. Deixa eu ver uma coisa que não estrague, que eu possa soltar aqui. Por exemplo,
né? Eu tenho uma chave aqui de carro, eu tenho um X alturas, e eu quero, por exemplo, descobrir qual seria o tempo, descobrir não, determinar qual seria o tempo que essa chave ela gastaria, né, dessa altura, gastaria para chegar até o chão dessa altura. Aí eu vou e solto ela. Digamos que deu 0,3 centímetros. Se eu pegar novamente essa chave, colocar na mesma altura e nas mesmas condições que eu soltei a primeira, possivelmente eu vou chegar no mesmo resultado, que seria então, eu vou determinar o mesmo resultado, né? 0,3 centímetros. Então, a probabilidade determinística é quando a gente determina algo, né, algum valor. Já na probabilidade, estudos de probabilístico estocástico podem conduzir a diferentes resultados, né, mesmo em condições iniciais idênticas. E aí que entra a questão do estudo da probabilidade, né? O que a gente vai estudar são as probabilidades de algo acontecer com as mesmas condições para elas, por exemplo, né? Mesmas condições iniciais idênticas. Já no determinístico, não. É um valor exato. A gente determina um valor exato, né? A gente determina algo. Na probabilidade, não. A probabilidade, a gente estuda a possibilidade de algo acontecer. E essa disciplina por si só, ela vai entrar nessa questão de probabilística, né? Probabilidade. A gente vai aprofundar sobre esses conhecimentos do que pode ou não acontecer, assim por diante. Lembrando, gente, o seguinte, eu não disse antes, mas eu vou reforçar aqui agora, vocês têm total liberdade para parar, perguntar, né, falar alguma coisa, sugerir algo, tá bom? Se por acaso eu estiver indo muito ligeiro ou não, vocês podem perguntar, fique à vontade, tá bom? Beleza, professor. Ok. Bom, os fenômenos estudados pela probabilidade, mesmo em condições normais de experimentação, podem variar de uma observação para outra, dificultando, então, a previsão de um resultado futuro, né? E a ideia é que a gente adota um cálculo matemático probabilístico para esse experimento e o ponto amostral. Então, vamos pensar assim, como é que é isso, né? Como é que esse fenômeno, esse experimento que eu vou estudar, por mais que tenha a mesma... as mesmas condições, né, ela ainda pode ser diferente. Vamos ver um exemplo disso. Bom, primeiro, experimento. Eu posso pegar uma moeda e jogar para cima, cara e coroa. Né? A probabilidade de sair cara e coroa possivelmente é a mesma. Se todas as duas tiverem as mesmas condições. Se todas as vezes que eu lançar ou jogar uma moeda tiver as mesmas condições. Né? Retirar uma carta de baralho, né? Então, e olhar aí o sinal do baralho. Né? Copa, ouros, paus e assim por diante. Jogar um dado, né? Selecionar uma peça para inspeção e assim por diante. Então, de certo modo, a gente pode fazer alguns experimentos, não somente esses, mas como tantos outros, para, de certo modo, estudar a probabilidade de um evento, de algo acontecer. E essa, por enquanto, é a nossa ideia inicial desta aula. Bom, a análise do experimento revela o seguinte, que cada experimento pode ser repetido, né, infinitas vezes, com as mesmas condições. Não se conhece a priori um resultado final particular do experimento. Lembra-se, aquela hora que eu peguei e soltei, por exemplo, a chave, eu já tinha bom, primeiro eu peguei um segundo lá, 0,3 segundos, como o primeiro resultado. Aí, quando eu solto novamente, eu já tenho um resultado anterior que eu praticamente vou repeti-lo se caso eu tenha as mesmas condições. Bom, quando o experimento for repetido um número grande de vezes, né, quando esse experimento nosso ele for repetido um número grande de vezes, haverá uma estabilidade de fração. Né? Então, a frequência de um certo resultado, né, ela, quando repetidas várias vezes, a frequência o resultado de um experimento repetidos várias vezes tende a convergir para um resultado. E geralmente esse resultado vai dizer para nós
que vai dizer para nós, vamos pensar assim, é, a probabilidade de chances de daquele experimento acontecer, ou do que a gente estiver estudando. Então, por exemplo, aqui, né, a frequência, neste caso, FI, seria uma frequência relativa, já traz alguns conhecimentos de estatística simples, né, frequência relativa, é igual, então, ao número de sucessos de um resultado particular e o número de repetições. Né? Então, o número de sucessos dividido pelo número de repetições. Então, por exemplo, para lançar, né, para o lançamento de uma moeda, eu quero que ele vire cara. Eu quero que ele vire cara. Né? E o insucesso é coroa. Então, assim, digamos assim, estou apostando para que isso vire cara. Aí vem cara, coroa. Né? Então, estou fazendo esse lançamento dessa moeda. Perceba nessa tabela aqui o seguinte. Bom, primeiro, aqui é o resultado do lançamento dessa moeda. Aqui seria a quantidade de lançamento que eu vou fazendo, e aqui é o resultado dela, né? A frequência relativa é, de certo modo, a divisão do sucesso, né? A divisão do sucesso pelo número de lançamentos. Então, assim, já que eu quero que vire cara, no primeiro lançamento vamos, digamos aí, experimento hipotético, o primeiro lançamento deu cara. Então, tive 100% aí de sucesso. No segundo lançamento, deu coroa. Ou seja, por enquanto, de 2 lançamentos, eu tive apenas um sucesso. Né? E aí eu fui lançando infinitas vezes e eu fui anotando aqui, né, nessa tabela, quais foram os resultados. Em 20 lançamentos, eu tive o quê? 10 caras e em 20 lançamentos eu tive 10 sucessos. Isso implica que a probabilidade, por enquanto, nesse experimento hipotético, de que eu tenha sucesso ou de virar, por exemplo, cara nesses lançamentos é de 50%. E se isso acontecer infinitamente, perceba só, quanto maior for o lançamento, quanto mais experimentos eu fazer, quanto mais experimentos eu fizer, pelo menos nesse caso da moeda, mais a minha divisão vai tender a 50%. Mais tende à realidade da probabilidade. Então, ou seja, como eu tenho apenas 2 facetas, 2 lados da moeda, ou ele vai virar cara ou vai virar coroa. E se eu fizer esse experimento infinitas vezes, se eu lançar infinitamente essa moeda, né, uma quantidade muito grande, a tendência é que o gráfico, o resultado da minha frequência relativa, que vai dizer para mim um pouco dessa probabilidade, é que tende a porcentagem, que tende realmente a porcentagem do estudo, ou da análise do estudo em questão. Né? Neste caso, no lançamento da moeda só existe 50%, por exemplo, de sair cara. Então, essa frequência ela tende, de certo modo, a uma estabilidade, né? Ela tende a um número e esse número pode nos dizer a probabilidade. Bom, agora em relação ao espaço amostral. O que é um espaço amostral? O espaço amostral de um experimento definido por S, mas aqui está sendo definido pelo S. Mas existe um outro símbolo que não é o S, né? O símbolo é chamado de ômega. No livro, por exemplo, que vocês estão estudando, ao invés de S vai ser ômega. Né? Então, o espaço amostral definido por S, ou ômega, é o conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento. Então, por exemplo, espaços amostrais de um lançamento de dado. Um dado tem 6 lados e os números vai de 1 até 6. Então, o espaço amostral é de 1 até 6. São 6 elementos ali dentro. Né? Digamos assim, lançamento de 2 moedas. Né? Então, são pares. Né? Então, existe a possibilidade das 2 virar cara, uma só virar cara e outra coroa, uma virar cara e outra coroa, as 2 coroas. E assim por diante. Então, neste caso, qual seria o espaço amostral? O espaço amostral é a possibilidade, são todas possibilidades do meu experimento, né? Vamos pensar assim, todos os conjuntos de elementos que constituem aí esse espaço chamado amostral.
Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. Bom, sobre o lançamento de moeda, né? Se eu pegar uma moeda e lançar essa moeda duas vezes, o que é que pode acontecer? Então, esse é um diagrama feito a partir de algumas possibilidades. Então, o espaço amostral, por exemplo, se eu pegar uma moeda e lançar ela duas vezes, o que é que pode acontecer? Quando eu lanço a primeira vez, ela pode ser cara ou pode ser coroa. Bom, se eu lançar a segunda vez, se ela for cara, ela pode ser cara, cara com coroa. Ou ela pode ser coroa com cara, coroa com coroa. Tudo bem? Então, todas essas possibilidades é o que nós chamamos de espaço amostral. E cada uma dessas possibilidades é chamado de ponto amostral. Então, ponto amostral é cada um dos possíveis resultados dentro desse espaço amostral, né? Verônica, eu vou sim disponibilizar os slides, tá bom? No final da aula eu vou colocar para vocês. Aqui tem o slide de duas aulas, então possivelmente eu vou parar, vai chegar um certo momento que eu vou parar a nossa aula, mas mesmo assim eu vou disponibilizar para vocês os slides lá, tá bom? Bom, esse diagrama de árvore, por exemplo, ele é muito útil aí para definir o espaço amostral de experimentos aleatórios, né? Próximo. Evento. O que é um evento, né? O espaço amostral é um conjunto de todas as possibilidades de que um experimento pode ter. O evento é qualquer subconjunto, né, do espaço amostral S, de um experimento aleatório. Então, considerando S, deixa eu ver aqui. Considerando S, vocês conseguem ver o mouse? Não, né? Sim, professor. Sim? Então tá. Considerando S, o conjunto S, considerando um espaço, vamos pensar assim, o espaço amostral S, e um conjunto vazio como eventos, S é dito como evento certo, né? E esse conjunto vazio é dito como evento impossível. O que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, que se por acaso eu tenho um espaço, vamos pensar assim, eu tenho um espaço amostral e esse meu evento, experimento aleatório, é um conjunto vazio, logo, qualquer um daqueles elementos pode ser resultado do meu evento, né? E aí, eu quero colocar só como uma observação que esse símbolo aqui do zero com o tracinho no meio é chamado de conjunto vazio, tá bom? Ou, nesse caso, é dito como evento impossível. Mas geralmente a gente vai ver ele como conjunto vazio ou conjunto nulo. Evento certo. Oi. Quando o senhor fala do espaço amostral, quer dizer que, igual ali nos exemplos que o senhor deu, no caso seria a moeda ou o dado, né? O espaço amostral seria isso? A moeda ou o quê? Ou o dado. Não, o espaço amostral pode ser de qualquer evento aleatório, não somente a moeda, né? Sim, mas o espaço amostral são todas as possibilidades que podem acontecer. Então, por exemplo, eu jogo uma moeda uma vez. Quais são as possibilidades de acontecer? Ou virar cara, ou virar coroa. Esse é o meu espaço amostral. Ah, tá. Entendi. Um dado. A quantidade de vezes, né? Isso, são todas as possibilidades que podem acontecer nesse evento. Eu pego um dado e lanço um dado. Qual é a possibilidade além desse dado? Existem 6 possibilidades, de virar do número 1 até o número 6. Ô, professor. Isso é o que nós chamamos de espaço amostral. Oi. Tipo, o senhor tá falando da moeda aí. Se eu jogar a moeda, pode cair cara ou cara, coroa coroa ou cara ou coroa. Não, Só que aí... por enquanto eu tô falando... Desculpa aí. Alan, eu tô falando apenas de uma moeda. Agora, nesse momento aqui, eu disse apenas de uma moeda. Ah, sim. Não, mas aí voltando eu tava colocando um raciocínio aqui. Okay, tipo, se cair cara e coroa e depois cair coroa e cara, a probabilidade é só uma ou conta as duas? Então, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso.
Qual seria a probabilidade de uma ou de outra? A ideia agora é que a gente defina o que é um espaço amostral e o que seria um evento. O espaço amostral são todas as possibilidades do que pode acontecer quando eu jogar, por exemplo, duas moedas. Olha aqui, duas moedas. Quais são todas as possibilidades? São essas quatro aqui. Apenas essas quatro. Tudo bem? Agora, se eu jogar um dado, existem outras possibilidades. É todas as possibilidades que eu tenho que esgotar essas possibilidades. Isso é chamado de espaço amostral. Agora, o que eu estou chamando de evento, né, um evento é apenas um subconjunto de possibilidade do que pode acontecer nesse evento, nesse espaço amostral. Por exemplo, vamos começar aqui, por exemplo, evento certo. O que é o evento certo? Digamos aí que eu vou jogar um dado. Quais são os números do dado? O dado varia de 1 até 6. Aí eu falo assim, qual é a probabilidade de eu jogar um dado e o resultado dele dê um número natural? Um número dos conjuntos naturais. Vocês sabem o que é o conjunto dos números? Quais são os conjuntos dos números naturais? É o conjunto de 0 ao infinito. De 0, 1, 2, 3, números inteiros positivos até o infinito. E aí, assim, eu jogo um dado, o dado vai de 1 até 6. Qual é a probabilidade de eu jogar o dado e dar um número natural? 100%? 100%. É isso, né? O evento certo, é quando eu jogo o dado e existe 100% disso acontecer. É um evento certo. Porque varia de 1 até 6, e todos os números ali do dado é necessariamente um número do conjunto dos números naturais. Por isso que é chamado de evento certo. Então, esse evento, em relação ao meu experimento, eu quero, então, definir, ou sei lá, estudar a probabilidade de virar um número natural. E um dado, um número natural, então, é 100%. Todos ali são naturais. Vai virar um número natural. Vai virar, não tem, né? Então, isso é chamado de evento certo. Esse é o evento que acontece 100%. Né? Então, olha aqui, por exemplo. Seja aí exemplo de evento certo, né? Lembrando que o S, né, em relação a conjuntos, em questão de notação, a gente vai sempre chamar um conjunto com um número ou com letra maiúsculas. Então, a letra S maiúscula vai representar, no nosso caso, o nosso espaço amostral. Então, seja o nosso espaço amostral 1, 3, 5, 7 elementos que compõem esse espaço, e seja C, então, um evento, qual é o meu evento? Eu quero que vire um número ímpar. Qual a probabilidade de virar um número ímpar dentro daquele espaço amostral? 100%. Se todos os elementos do meu espaço amostral é ímpar. Né? Tá. Evento elementar. Evento elementar é formado por um único elemento do espaço amostral. E esse elemento, se esse elemento estiver contido no espaço amostral, ele é um conjunto aleatório, ou um conjunto unitário. Então, vamos lá. Evento elementar é formado por um único elemento do espaço amostral. E esse elemento está contido. Então, vamos pensar assim. Vamos voltar ali na questão do dado, né? Dado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o meu espaço amostral. Um evento elementar é quando eu faço apenas um lançamento de dado e eu quero definir, por exemplo, o número 1. Esse é um conjunto unitário. Este é um conjunto unitário dentro do conjunto maior chamado espaço amostral, que são todas as possibilidades de virar o lado de um dado. Evento impossível é aquele que não ocorre em nenhuma situação. Por exemplo, eu pego um dado e quero que esse dado vire o número 7. Qual a probabilidade de eu jogar um dado e que esse dado, de certo modo,
né, vire o lado 7. O dado não tem um lado 7. Então, isso é impossível de acontecer. O meu conjunto de espaço amostral varia de 1 até 6. Mas o que eu quero descobrir é o 7, então, neste caso, esse é um evento impossível de acontecer. Bom, o evento complementar, como é que funciona isso? Digamos aí que eu tenho um evento A qualquer e um evento complementar de A. Tal que o complementar de A é todo o meu conjunto universo menos o meu evento. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu trouxe um exemplo aqui. Não trouxe. Por exemplo, quem são os meus... eu tenho um espaço amostral dos dados. O espaço amostral dos dados seria, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que o meu evento A seja o 1. Evento A, 1. Ou o 1 e o 2. 1 e 2. O complementar é toda a parte do espaço amostral que não pertence a esse conjunto do evento A. Então, assim, se o evento A é o 1 e o 2, o complementar de A é quem? É o 3, o 4, o 5 e o 6. Né? E ele é representado aí com uma letra maiúscula e um tracinho em cima. Né? Então, complementar de A. O que eu estou trazendo aqui, na verdade, são algumas ideias da teoria de conjuntos. E essa teoria de conjuntos nos ajuda a trabalhar essa questão de probabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Professor, Tranquilo. tem como você explicar de novo o evento complementar? Então, o evento complementar, vamos pensar assim, são todas as possibilidades que não pertencem à possibilidade do evento A. Então, por exemplo, as possibilidades do evento A, eu trouxe os dados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o espaço amostral, certo? São todas as minhas possibilidades. Mas a possibilidade do evento A é apenas o 1 e o 2, por exemplo. Então, ou seja, é um subconjunto 1 e 2. Quem é que faltou, que não está nesse subconjunto do evento A? O 3, o 4, o 5 e o 6. Esses elementos que não estão ali naquele evento A é o que nós chamamos de complementar de A. Né? Evento complementar de A. Então, o evento complementar é todas aquelas possibilidades que não estão dentro da possibilidade do evento A. Ah, tá. Entendi, Abra. Não estou dentro daquelas possibilidades. Então, é chamado de complementar. Um minuto. Ok, vamos continuar aqui. Continuando, evento complementar de A. Acontece que pode ter mais, a gente pode ter mais eventos, mas enfim, vamos trabalhando por enquanto com um evento. Eventos equiprováveis. Eventos equiprováveis são quando cada ponto amostral, cada resultado, existe a mesma probabilidade de acontecer. Né? Ou seja, isso significa que todos os pontos têm a mesma probabilidade de acontecer, ou seja, 1 sobre n. Então, vamos pensar assim. Eu tenho n, seria o número de eventos possíveis. Né? Então, novamente, eu vou trazer o exemplo do dado, porque o dado eu acho que o que dá o tchan, que a gente consegue, de certo modo, entender um pouco sobre o que ele vai falar, né? O dado. Então, qual a probabilidade de eu... O dado é de... Lembrando, o espaço amostral é de 1 até 6. Né? Qual a probabilidade de eu tirar o número 1? A probabilidade de eu tirar o lado número 1, né? Virar o lado número 1, é 1 em 6. Né? Qual a probabilidade de eu tirar o número 2? Novamente, é 1 em 6. Né?
é uma em 6 lados. Então, o dado, por exemplo, são eventos equiprováveis. Cada um daqueles lados existe uma probabilidade, uma chance de sair em seis lados, né? Então, o dado é, por exemplo, é um exemplo de eventos equiprováveis, né? Que a gente pode. Equiprováveis têm a mesma probabilidade de acontecer. Eventos mutuamente exclusivos são eventos declarados, no caso, que podem não acontecer, vamos pensar aí, simultaneamente em S. Por exemplo, eu tenho aqui um espaço amostral, dentro desse quadradinho aqui, neste caso aqui, vamos pensar assim, ele colocou um dado, né? Eu tenho um espaço amostral dado. O evento A é se virar ímpar, evento B se virar par. Não existe uma condição, a partir do que eu propus aqui em relação a esses eventos, não existe a possibilidade de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, virar par e ímpar. A não ser que eu jogue 2 dados. Neste caso, por enquanto, como é um dado, o evento A é se virar ímpar e o evento B se virar par. Então, são 2 eventos mutuamente exclusivos, né? Ou um ou o outro, dentro do meu espaço amostral S. Bom, utilizando operações de conjuntos, né, novos conjuntos podem ser formados. Então, vamos lá. A união B, né, é um evento que ocorre se... vamos lá. É um evento que ocorre se A ou B, ou nos dois ao mesmo tempo. Então, vamos pensar assim, a união B pode acontecer tanto em A quanto em B, ou os dois ao mesmo tempo, que seria aqui nosso espaço de intersecção entre esses dois eventos. Né? O que a gente tinha visto anteriormente não dá essa possibilidade, né, de, olha, ou é somente A ou é somente B. Por isso, esses eventos são chamados de mutuamente exclusivos. Agora, a partir da teoria de conjuntos, a gente pode pensar um pouco mais sobre isso, né? A união B é um evento que pode acontecer ou em A, ou em B, ou nos dois ao mesmo tempo. Existe essa possibilidade. Então, neste caso, eles não são mutuamente exclusivos. Por que não? Porque existe a possibilidade desse evento acontecer nesses dois subconjuntos ao mesmo tempo, que seria então a intersecção entre eles. Professor, um exemplo disso poderia ser aquela questão que o senhor falou dos números naturais? Ou não? Um exemplo disso poderia ser, por exemplo, o conjunto A seria o conjunto dos números naturais. Tudo bem? Sim. O conjunto B poderia ser o conjunto dos números inteiros. Então, no B, além de ter o conjunto A, também... É porque assim, está falando... No conjunto B, é porque eu usei no teoria de conjuntos, né? Então, um vai estar contido no outro. Vamos pensar assim, eu tenho um livro que fala o seguinte, um conjunto em termos de funções. Deixa eu ver se eu trago aqui. Ok. Calma aí, deixa eu pensar aqui, porque na verdade aqui geralmente tem uma lousa digital e a lousa não está aqui hoje, mas a próxima aula eu já pedi para o rapaz providenciar. Mas deixa eu ver aqui, eu vou colocar um Paint. Vou preparar a apresentação.
apresentar o Paint. Então, vamos pensar assim. Eu tenho aqui... Opa, Ctrl Z. Eu tenho um conjunto. E aí eu vou ter outro conjunto. Digamos aqui que eu tenho o número 1, 2, 3. Vocês conseguem ver? Sim. 4, 5, 6, 7. Então, o espaço amostral poderia ser tudo isso aqui. Todos esses números, né? De 1 até o número 7. O meu espaço amostral. Tudo bem? Então, o conjunto A varia de 1 até 4 e o conjunto B varia de 4 até 7. Digamos, ou melhor, eu vou colocar aqui assim, digamos aí que eu queira fazer um experimento em relação a isso. Existe a possibilidade, sei lá, eu queira encontrar um número natural dentre essas aí. Sei lá, eu quero fazer uma continha, uma função em que a resposta dela seja um número natural. E as respostas possíveis são todas essas. Então, ou seja, a resposta possível pode ser no conjunto A, eu posso encontrar uma resposta possível no conjunto B, ou eu posso encontrar uma resposta possível para os dois ao mesmo tempo, que seria, por exemplo, o 4. Então, neste caso, eles não são considerados mutuamente exclusivos. Por quê? Porque existe a chance de estar no A, tanto no B, ou nos dois ao mesmo tempo. Tudo bem? Eu não sei se ficou um pouco claro, mas assim, existe a possibilidade de eu encontrar o resultado do meu evento que atende esses dois eventos ao mesmo tempo, que estão nesses dois subconjuntos ao mesmo tempo. Emanuel, você ia falar alguma coisa? Não entendi. Falei que tinha ficado claro. Bom, voltando para cá. Então, esse então, é um conjunto da união das possibilidades. Bom, nós temos aí um evento que pode ocorrer apenas nos dois ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês? O conjunto seria de todas as possibilidades. Eu posso ter apenas um conjunto em que a resposta seja os dois ao mesmo tempo. Essa resposta que esteja nos dois ao mesmo tempo, exclusivamente nos dois ao mesmo tempo, não estará em somente A e não somente B. É chamado conjunto de intersecção entre os dois conjuntos, né? Então, por exemplo, o 4, só existe a possibilidade de sair o 4, naquele exemplo anterior meu, dentro do meu evento. Né? Não somente A, não somente B. Né? Mas somente nos dois ao mesmo tempo, no ponto de intersecção entre eles. Né? Então, nós vamos falar assim, olha, o conjunto A, existe um conjunto de intersecção entre esses dois. O conjunto de intersecção entre esses dois são os elementos que unem esses dois conjuntos ao mesmo tempo. Lembrando que espaço amostral é um conjunto de elementos de todas as possibilidades do resultado do evento. Um evento, né, seria um subconjunto dentro dessas todas as possibilidades. Eu posso ter vários subconjuntos, vários eventos ali dentro desse espaço amostral. E aí, por exemplo, eu tenho um espaço amostral, eu tenho dois subconjuntos dentro do espaço amostral. A intersecção desses dois conjuntos, desses dois eventos, pode ser o resultado. A intersecção é o que pode acontecer necessariamente entre dois eventos ao mesmo tempo. Olha, o que eu disse para vocês agorinha sobre o complementar de A. Esse é o complementar de A. Digamos que eu tenho aqui
o meu espaço amostral de todos os dados, e dentro do A eu tenho apenas o número 2. Dentro do evento A tem apenas o número 2 ou o número 1. O complementar de A são todas as possibilidades que não estão dentro da possibilidade de A. Todas as possibilidades que compõem o meu espaço amostral, mas não estejam dentro desse espaço amostral de A. Então, ele é o complementar de A. É o que falta aí para complementar todo o meu espaço amostral. Bom, um conceito, né? Um conceito e definição de probabilidade. O que é probabilidade? Probabilidade é uma medida numérica da provável ocorrência de um evento acontecer. Né? E aí, essa provável chance desse elemento acontecer, ele pode variar de 0 até 1. Né? Por que de 0 até 1? Porque aí a gente consegue transformar esse número, essa medida numérica, em porcentagem, multiplicando por 100. Então, 0 significa que não existe nenhuma possibilidade de acontecer, e o 1 é que existe 100% de acontecer. Que isso vai acontecer com certeza. Né? E essa ocorrência, esse valor numérico, ele é definido por algumas operações matemáticas que a gente vai ver agora. Bom, conceito e definição de probabilidade. A definição de experimento. O que é um experimento aleatório? Né? Dado um experimento aleatório E o espaço amostral, né? Dado o experimento E o espaço amostral, a probabilidade de um evento acontecer, o evento A, indicado por PA, esse P, então, a probabilidade do evento A acontecer é uma função definida em S, definida então pelo meu espaço amostral, que associa a cada evento de um número real, satisfazendo os seguintes axiomas. Bom, o que são axiomas? Né? Axiomas são algumas proposições geral que não tem demonstração. Ela é recebida como conceito, como verdade absoluta e evidente. Então, axioma é uma proposição geral que não é questionável na matemática, vamos pensar assim. É verdade e pronto. Né? E se a gente tentar, de certo modo, explicar isso, a gente vai voltar aos eventos, às proposições anteriores. Por exemplo, eu vou usar alguns axiomas na área da geometria. Eu sei, olha, uma reta é definida pela união de infinitos pontos. Um ponto é também definido por uma reunião de infinitos pontos. Se eu pegar esse ponto e abrir ele cada vez mais, eu vou encontrar infinitos pontos. E que aqueles infinitos pontos também são formados por infinitos pontos. Perceba que quanto mais eu tento explicar a definição de retas, pontos, eu vou aprofundando no conceito que é definido por ele só, por ele mesmo. E eu não consigo demonstrar que isso é verdadeiro. Mas isso é evidente e é verdadeiro pela matemática. Então, axioma é uma proposição geral definida como verdade incontestável e absoluta. Então, axiomas de probabilidade. A probabilidade de um espaço amostral é igual a 1. Então, a probabilidade de um evento acontecendo, vamos pensar assim, é igual ao que a gente disse anteriormente, né? Dos dados, do 1 ao 6. A probabilidade de eu jogar um dado e ele virar de 1 até 6 é 100%. De 1 até o 6 é 100%. Então, é igual a 1. A probabilidade de um evento dentro desse espaço, ele pode ser igual a 0 e pode ser igual a 100%. Pode. Bom, de 0 até 1. Bom, se A e B forem mutuamente exclusivos e o conjunto de intersecção entre eles for com o conjunto vazio, ou seja, não tem intersecção, então a probabilidade do evento A união B acontecer é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B acontecer.
São axiomas, tá? São algumas preposições gerais. Bom, se o conjunto vazio, ou se esse símbolo é um conjunto vazio, então a probabilidade do conjunto vazio é zero. Se o complementar de A, se A é o complementar de um evento A, então a probabilidade desse complementar é 1 menos a probabilidade de A. Então, a probabilidade de um evento acontecer desse complementar é 1 menos a probabilidade de A acontecer. Exemplo. Vamos lá. Dentro de um saco de limões, dentro de um saco tem uns 3 limões e 7 laranjas. Bom, probabilidade de A, tirar um limão. Qual a probabilidade de eu tirar um limão desse saco? É 3 em 10. Existem 3 limões dentro desse saco. A probabilidade complementar de A, ou seja, se a probabilidade de A é tirar um limão, a probabilidade complementar não seria tirar mais um limão. Seria tirar quem? Seria tirar uma laranja. Bom, então a probabilidade de A é 1 menos a probabilidade de A complementar, né? É 1 menos a probabilidade de A. Como nós vimos agora... Entendi não, professor. Oi? Eu não entendi essa parte. Então tá, vamos pensar assim. A, no evento A, é tirar um limão dentro desse saco. Esse é o meu evento. Qual é a probabilidade de eu tirar um limão em um saco que tem 3 limões e 3 laranjas? A é 3 em 10. Isso. Tá. O complementar de A seria, então, o que não é limão. O que não é limão ali? São as laranjas. Concorda comigo? Sim, aham. Então, assim, por exemplo, o meu espaço amostral aqui neste caso seria 3 laranjas mais 3 limões mais 7 laranjas. O evento A seria, então, tirar um limão. O complementar do evento A, a probabilidade do complementar seria assim, o tirar a laranja, porque já que o evento A é tirar limão, o evento complementar de A seria o todo o restante, que no caso é tirar o quê? Tirar uma laranja. Qual a probabilidade de eu tirar uma laranja? Seria o quê? 7 de 10. 7 de 10. Eu já poderia fazer isso, né? 7 de 10. Mas pensando na parte do complementar é o que não é limão. Então seria 1 menos a probabilidade de A, ou seja, 1 menos 3 décimos, 3 sobre 10. Que, resolvendo esse cálculo, vai ser 7 em 10. Aquilo que nós havíamos comentado agora, né? Então, existe um cálculo do complementar. É claro que esse exemplo dá para fazer essa parte do complementar pelo entendimento da possibilidade aí desse problema. Professor, mas da onde que tirou aquele 10 menos 3? É do MMC. Dos 7 laranjas mais os 3 limões? É do MMC. 1 menos 10 terços. Ah, tá. Entendi. O MMC de 1 menos 3 terços. É assim. Deixa eu ver se consigo. Eu vou parar novamente a apresentação e vou apresentar para vocês o Paint novamente. Bom, olha aqui. Seria então 1 menos 3 décimos. Ele fez o MMC, né? Aí está o quê? O MMC de 1 e 10 é 10. Certo? Então, 10 dividido para 1, 10 vezes 1, 10. 10 dividido para 10, 1 vezes 3, 3. Então, vai ser 10 menos 3. 10 menos 3, 7 décimos, ou 7 sobre 10. Avos. Tudo bem? É isso que aconteceu. Esse 10 menos 3 lá. Entendi agora. Soma de frações. Deixa eu voltar para cá.
Calma aí. Você entendeu, né? De onde são esse 7 ou 10 menos 3? Entendi. Ok. Continuando. Olha, se A estiver contido em B, então a probabilidade de A é menor ou igual à probabilidade de B acontecer. Bom, só será igual se os conjuntos A e B forem iguais. Caso contrário, não. Então, se o A tiver contido, esse C significa contido, está ali dentro do B, então a probabilidade de A acontecer é menor ou igual da probabilidade de B. Ou só pode ser igual se o conjunto A e B forem iguais. Bom, se A e B são dois eventos quaisquer, então a probabilidade de A união B acontecer é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção entre eles. Se eliminarmos a intersecção entre eles, vamos ter o conjunto AB. Bom, principais teoremas, né, de probabilidade. Vamos lá. Não, voltando para cá. Probabilidades finitas dos espaços amostrais finitos. Se o espaço amostral finito, finito quer dizer o quê? Quer dizer que a gente consegue contar quantas possibilidades que ele pode acontecer. Pode existir espaços infinitos, espaços amostrais. Por exemplo, quando a gente trabalha com conjuntos numéricos, né? Eles são infinitos, então pode acontecer, né? E aí, geralmente, só enfatizando aqui, nós também temos o que nós chamamos de conjunto universal, ou espaço universal. E geralmente ele é dado anteriormente do problema, da problemática. E esse espaço universal é um conjunto infinito de probabilidades, que seria, por exemplo, o conjunto numérico do conjunto numérico dos números reais. Mas vamos agora olhar aqui para probabilidades finitas dos espaços amostrais finitos. Bom, seja um espaço amostral finito, né, A1, A2, até AN, ou seja, são inumeráveis, a gente consegue contar finito. A cada evento simples do elemento associa-se então um número π, um número qualquer, denominado probabilidade desse elemento, né, AI, ou A1, A2, AN, sei lá, que é dado pela probabilidade de AN, ou simplesmente π, satisfazendo as seguintes condições. Bom, a probabilidade de acontecer é maior ou igual a zero, e a soma de todas as probabilidades dentro desse conjunto aqui, dentro desses elementos, a somatória de todos eles tem que ser igual a 1. Né? Agora a gente vai ver um exemplo do que estou querendo dizer nesse momento. Então, a probabilidade de cada evento acontecer, evento composto, ou mais de um, né, elementos ou ponto de amostra, é a definição, ou é definida pela soma da probabilidade dos pontos amostrais de A. E essa somatória tem que ser necessariamente igual a 1. Exemplo, né? Vamos lá, 3 carros. Eu tenho o carro A, carro B e carro C. Eles estão em uma corrida. O A tem 3 vezes mais chances que vencer B. E B tem 2 vezes mais chances que vencer o C. Quais são as probabilidades de vitórias do carro A, do carro B e do carro C? Então vamos lá. O seguinte, fazendo aí a seguinte proposição, ó, inicialmente, como ponto de partida, nós temos aí o terceiro carro. A probabilidade do terceiro carro vencer, eu não sei por enquanto, mas eu vou chamar isso aí de probabilidade P.
A probabilidade do carro B vencer é 2 vezes a mais, né? 2 chances a mais que o carro C, ou seja, 2 vezes o P. E a probabilidade do carro A vencer é 3 vezes a mais, ou 3 chances a mais, que o carro B. Ou seja, 3 vezes 2, 6. Agora, se eu quero calcular a probabilidade de cada um vencer nessa corrida, a somatória de todas essas probabilidades tem que ser igual a 1. Né? Então, o resultado, a probabilidade ou o P, resultado do P ali, no caso do carro C, a probabilidade dele vencer é 1 em 9. Ou a gente faz a divisão, multiplica por 100, e aí conseguimos, de certo modo, definir a porcentagem, né, qual seria a probabilidade desse carro vencer em porcentagem. Já o carro 2, né, seria 2, nesse caso seria 2 em 9. O carro 3, então seria 6 em 9. Né? A probabilidade de A ou B vencer, né, A ou B, então a união dessas duas possibilidades, lembrando, a probabilidade de A ou B, desculpa, A ou não, a probabilidade de B ou C, né, a probabilidade de B ou C vencer é a somatória das duas probabilidades, 2 nonos mais 1 nono, que é igual a 3 nonos. Então, a probabilidade de um ou outro vencer é 3 nonos. Tudo bem, pessoal? Estou indo muito ligeiro? Então, o espaço finito, em relação à probabilidade de todos esses... A gente trabalha com espaços finitos, com eventos finitos, a somatória de todos os eventos tem que ser igual a 1. A somatória de todos os eventos. De cada um deles ali analisado separadamente, vamos pensar assim. Professor, mas onde que ficou, onde que tem que ser igual esse 1? Porque quando você somou ali, ele não dá igual a 1. Se você somar esses 3, tem que ser igual a 1. Ah, tá. Entendi. Se você somar 6 nonos, mais 2 nonos, mais 1 nono, só faltou aqui os 6 nonos, né? Então, 6 nonos. Terei que fazer um MNC de 9, 9. Um MNC de um número só é ele mesmo. Então, divide por baixo, multiplica por cima, vai dar 9 sobre 9, que é igual a 1. Se você somar essas três possibilidades, vai ser igual a 1. Ou seja, dentro desse espaço amostral, só existe, dentro da corrida desses 3 carros, né? Vamos trazer para cá também. 3 carros estão em uma corrida. Então, quais são as possibilidades de acontecer? Um desses 3 carros vencer. Não existe outros carros. Só esses 3 carros estão na corrida. Então, um deles, necessariamente, vão vencer. Então, somada a probabilidade de todos eles vencer, somado todos, vai ter que dar 100%, ou igual a 1. Entendi agora. Bom, espaços amostrais finitos equiprováveis. Equiprováveis, lembrando, é que tem a mesma possibilidade de vencer. Lembra a mesma possibilidade de acontecer. A questão do dado, por exemplo, é 1/6. Né? Cada número tem a mesma possibilidade de acontecer. Então, o que é isso, né? Espaços amostrais finitos equiprováveis, né? Definição: quando se associa cada ponto amostral à mesma probabilidade. O espaço amostral chama-se equiprovável ou uniforme. Em particular, se S, ou espaço amostral, tem N pontos, então a probabilidade de cada um será 1 sobre N, né? Por outro lado, né, de um evento, A contém N pontos, então a probabilidade de acontecer em espaços amostrais finitos equiprováveis é N vezes
1 sobre n. Ou, neste caso, m, o número de elementos prováveis de um evento, dividido por o número de elementos prováveis de um espaço amostral. Vamos lá. Como é que a gente lê aquilo ali, né? Como é que a gente vai ler aquilo? Bom, este método de avaliar pode ser entendido do seguinte modo. A probabilidade de A em espaços amostrais em que todos têm a mesma possibilidade de acontecer é o número de vezes que o evento A pode acontecer, dividido pelo número de vezes que o evento S ocorre, né? Pelo número de elementos que pertencem ao nosso espaço amostral. Ou o número de casos favoráveis por número total de casos. Exemplo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Escolher aleatoriamente, quando a gente fala aleatoriamente, significa assim, existe a mesma chance, a mesma chance, no caso do espaço amostral, daquilo ali acontecer, né, para todos. Então, por exemplo, escolher aleatoriamente uma carta no baralho. Aleatoriamente, uma carta. Então, evento A. Primeiro, a carta é de ouros. Evento B. Segundo, a carta é uma figura. Então tá, calcular a probabilidade de do evento A e do evento B. Primeiro, escolher uma carta no baralho, isso implica dizer que seria o quê? Uma em 52 cartas, em um baralho normal. Bom, o evento A é escolher, então, a carta de ouros. Quantos? A pergunta é a seguinte, né? Quantas cartas, né, tem um símbolo ali de ouros? No baralho tem apenas 13. Então, seria, então, a probabilidade de 13 em 52. Simplificando, vai dar um quarto, o que implica dizer aí que um quarto de 0,25 ou 25%. Agora, a probabilidade de ser uma figura, nós temos apenas 12 possibilidades dentro do jogo de baralho de ser uma figura. Então, 12, simplificando, vai ser 3 sobre 13. Né? E dividindo isso aqui, a gente vai encontrar a probabilidade, né? A gente vai conseguir definir, neste caso, a porcentagem ou a probabilidade de cada um desses eventos. Lembrando que, neste caso, cada evento são aleatórios, cada um deles tem a mesma probabilidade disso acontecer. É a mesma chance, vamos pensar assim. O cálculo de probabilidade, né, de um evento se resume em um problema de contagem. Ok? Deixa eu ver aqui. Eu vou parar por aqui, para não ficar tão pesado, né? Já temos aí 1 hora de gravação. E aí eu vou passar uma primeira lista de atividade para vocês, ok? Essa lista vai ser até a próxima aula? Eu não